Fala aí, povo tântrico, sejam todos bem-vindos pontualmente às 12 horas. Mais uma aula aqui do aquecimento da vida tântrica, da imersão que vai acontecer na próxima semana. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre as 5 atitudes que te tornam uma pessoa insegura, tá bem? A gente deu uma mudadinha na aula aí em cima da hora, mas fica comigo hoje porque a gente vai falar para você que tem essa questão da insegurança na vida. Você se sente assim, muitas vezes, frente aos desafios, frente às relações, frente até mesmo a Deus, o universo, todas essas coisas que compõem a vida, você sente essa insegurança? A gente vai falar hoje sobre 5 atitudes que estão colaborando para que você se mantenha como uma pessoa insegura e também vamos te trazer um antídoto, uma solução para que você comece, a partir do ponto de vista tântrico, a trabalhar todos esses aspectos, tá bem? Então seja bem-vindo aí. Ótimo dia, vamos que vamos. Só alegria. 5 atitudes, então, que te tornam uma pessoa insegura. Vamos lá. Hoje, essa aula é bem importante, tá bem? Porque ela vai exatamente de encontro à questão da nossa identidade, a como nós nos enxergamos, tá bem? Então, eu vou traçar essas 5 atitudes para que você tenha mais clareza. Então, antes de começar, só vou te deixar esse convite especial aqui para que você participe, então, da imersão Vida Tântrica que vai acontecer na próxima semana, tá bom? Dos dias 10 a 17 de julho, às 20 horas, tá bem? Por que que eu estou te convidando? Não vai ser transmitido pelo Instagram, pelo YouTube, nem por nenhum outro lugar. Você só vai ter acesso a essas aulas se você estiver dentro do grupo secreto no WhatsApp, tá bem? E você acessa ou me pedindo esse link através do direct ou tocando lá no link da minha bio, aqui mesmo no Instagram, tá bem? Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, na descrição do vídeo tem o link para você participar do grupo, tá bom? A gente já está aqui no movimento de aquecimento, inclusive essa aula faz parte desse aquecimento, mas de fato a gente vai pegar muito pesado na próxima semana, que vai ser essa imersão, e você só vai ter acesso se você estiver lá no grupo. Então, se você quiser aprender o passo a passo para evoluir um ano e até 12 semanas, esse é o local, esteja lá com a gente para participar e vamos ver se você topa esse desafio aí de dar essa acelerada na sua vida, fechou? Então, do dia 10 a 17 de julho, às 20 horas, é só tocar no link da Bill, que você já vai estar participando junto com a gente, tá bom? Bom, por que que é importante, então, você compreender a respeito da insegurança, tá bem? A insegurança é um aspecto fundamental da nossa jornada e demonstra o nosso grau de maturidade diante da vida, tá bom? Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: comenta aí para mim. Você é uma pessoa insegura? Você se sente inseguro diante dos desafios da vida? Quando você tem uma nova coisa, um novo passo para fazer, um novo ambiente para chegar, novas pessoas para se conectar, você se sente bem consigo mesmo? Né? Como que é isso para você? Responde isso para mim nos comentários aí, só para eu ter uma ideia de como que você está em relação a esse assunto, tá bem? E a primeira coisa que eu quero te falar, para que você se convença de que é importante você ter esse tipo de informação que eu vou te passar aqui hoje, é que conhecimento é igual liberdade. Tá? Quanto mais conhecimento sobre si, quanto mais você entender e compreender esse mecanismo da insegurança e como que ele age em você, qual que é o gatilho que starta essa insegurança, mais possibilidade de liberdade você tem, ok? Porque essa libertação, como o Buda sempre diz, ela vai vir a partir do momento em que nós jogamos luz, em que nós trazemos consciência para a nossa ignorância, tá bem? Então, essa aula vem no sentido de trazer luz sobre esse processo da insegurança para que você, tendo mais conhecimento a respeito desses padrões, você consiga se libertar disso, tá bom? O segundo ponto, que para que você se convença de que é importante você acessar esse tipo de conhecimento, é que a insegurança, de fato, é igual ao sofrimento, tá bem? Então, o que que é na raiz, né? O que que significa a insegurança na raiz? Significa sofrimento. Porque eu só sou inseguro porque, de fato, eu estou desconectado da minha identidade. Quando eu estou desconectado da minha identidade, daquilo que eu sou, quando eu não me reconheço, naturalmente eu vou me sentir inseguro, porque eu vou estar desconectado daquela fonte de toda potência, ok? Daquilo que realmente é o poder em mim. Então, estando desconectado, é natural que eu me sinta inseguro. Tá bem? E essa insegurança, ela causa um profundo sofrimento, porque tem uma raiz em uma separação que nós temos em relação ao divino, tá bem? Em relação à nossa verdadeira essência. Então, fica atento comigo nessa aula, porque a gente então vai falar a partir de agora sobre essas 5 atitudes, tá bom? Que vão colaborar para a sua insegurança. Primeira atitude, falta de confiança em si mesmo, ok? Toda vez que você olha para a vida e você, diante de uma situação, você reforça o padrão de pensamento que você não é uma pessoa confiável, isso é um problema para você, ok? Um segundo ponto, como que você colabora para que você
não confia em si mesmo? É você fazendo, você se comprometendo a fazer coisas e você não cumprindo aquilo. Porque toda vez que você se compromete a alguma coisa, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, ok? E quando o teu cérebro reconhece aquela mensagem, se você é uma pessoa que não confia em si mesma, ele simplesmente vai olhar para você e vai falar assim, você não vai fazer, você nunca cumpre o que você fala, ok? E aí o que que acontece? Você vai confiando cada vez menos em si mesmo. Por quê? Você já sabe que quando você fala uma coisa, você não cumpre. Então, nem você mais confia em você. Entende? Qual que é o ponto aqui? Você precisa olhar para isso e começar a ressignificar essa postura. Tudo bem? Porque se você, toda vez que você olha para você, você fala assim, nem vou tentar porque eu nunca faço, eu nunca cumpro. Isso mostra o quê? Uma desconexão de si, uma falta de confiança em si gigantesca. Então precisa, mesmo que você não sinta isso de fato, finja, ok? Finja, porque o fato de você fingir que você é uma pessoa confiante é muito mais real do que essa realidade, entre aspas, de você não confiar em si mesmo. Porque não existe nexo, não existe sentido em você não ter uma confiança em si mesmo, sendo que você é imagem e semelhança do Criador. Sendo que você, do ponto de vista tântrico, você é um Shiva e uma Shakti. Você é um rei e uma rainha andando sobre essa terra. Compreende? Então não tem o menor sentido você não confiar em você. Ok? Então olha para essa atitude. Se você tem essa atitude frente à vida, você está contribuindo para que você se torne cada vez mais uma pessoa insegura. Lembrando que insegurança é sinônimo de sofrimento, de separação do divino. Tá bem? Então, toda vez que a insegurança te invadir, lembra, você está desconectado do divino, porque o divino, ele é a segurança pura, é a plenitude, é a confiança total. Ok? Atitude número 2, bloqueios emocionais. Você se sente bloqueado emocionalmente? Você sente que muitas vezes na sua vida você tem uma determinada emoção, mas você sente que você não se sente seguro para expor aquela emoção, para manifestar aquela emoção? Muitas vezes você tem um amor por uma pessoa e você não consegue falar. Muitas vezes você quer olhar para o papai e para a mamãe, dar aquele abraço e se declarar e falar das coisas boas, ou falar das coisas ruins também que eles fizeram, mas você não consegue. Você está totalmente bloqueado emocionalmente. Você já sentiu isso? Você sente que isso é uma realidade na sua vida? Porque se é, mais uma vez, a partir desse lugar onde você fica bloqueando as suas emoções, reprimindo esse campo emocional, o que que vai acontecer? Você vai estar contribuindo para a insegurança e, consequentemente, para a desconexão com o divino. Simples assim, ok? Por quê? Lembra o que eu tenho falado nessas últimas aulas? Emoção, ok? No grego significa, a palavra grega é chamada de emovere, que significa mover para fora. Então, o que que é emoção? A emoção nada mais é do que um movimento energético que busca a expressão. Quando a emoção ela fica paralisada dentro de si, ela começa a gerar uma série de problemas psicológicos, emocionais e somáticos. Isso vira uma doença corporal, ok? Pensa assim que a emoção, ela se assemelha à água, ok? E a água, ela precisa de movimento. Mesmo sendo o elemento mais puro dessa terra, ela precisa de movimento. Quando a água fica parada, o que acontece com ela? Ela apodrece. Se você deixar num pneu ou num vaso, o que vai trair? Vai trair mosquito da dengue, vai ficar doente. Porque a água ela foi feita para se movimentar. A emoção ela é feita para se expressar, para se movimentar como o fluxo de um rio contínuo. Toda vez que a gente entra no processo de bloqueio emocional, então o que a gente está fazendo? A gente está apodrecendo internamente. Olha isso que doideira. Sem contar que toda essa emoção que fica lá juntada, lá no fundo do nosso, né, lá no interior do nosso ser, lá embaixo do tapete, o que que isso vai fazer lá dentro da gente? Isso vai consumir uma quantidade de energia gigantesca. Por quê? A emoção, o movimento natural não é ela se manifestar, certo? Você já entendeu isso, ok? O movimento natural da emoção é a manifestação. Se o movimento natural da emoção é a manifestação, imagina o esforço e o consumo de energia necessário para que você faça um movimento que é antinatural. Não sei se você lembra daquele desenho Cavaleiros do Zodíaco, mas tinha um personagem chamado Shiryu, que quando ele estava sendo treinado na cachoeira, a avaliação dele, tipo, a prova dele, era ele dar um soco, um gancho na cachoeira e reverter o fluxo dessa cachoeira. Olha a loucura. Você imagina o quanto de esforço uma pessoa tem que fazer
Nem sabe se isso é possível, né? Porque era um desenho, ok? Então, você dá um gancho numa cachoeira para reverter o fluxo da cachoeira, você imagina o tanto de energia que você precisa ter para fazer isso. Loucura, né? Só que você faz isso todo dia na sua vida. Por quê? Ao invés de você simplesmente se entregar ao fluxo natural das coisas e permitir que as suas emoções se manifestem, o que que você faz? Você está o tempo inteiro reprimindo isso. O que que significa isso? Você está dando soco na cachoeira para inverter ela. Não vai acontecer, cara. Você não é um cavaleiro do zodíaco. Desculpa te falar essa verdade, certo? Então você precisa fazer com que essas emoções elas estejam em fluxo, em movimento, tá bem? Quando você está bloqueado emocionalmente, volto a dizer, você está contribuindo para a insegurança que nada mais é do que uma desconexão do divino. Terceiro ponto, uma sexualidade desconectada. Olha isso, olha isso. Quando você não tem uma sexualidade ativa, uma sexualidade que realmente ela está se movimentando, assim como as emoções, que também é algo que se expressa para fora. Se você não está no movimento consciente com a sua sexualidade, ou seja, se você não está sentindo isso de fato, o que, que vai acontecer? Você também está contribuindo para essa insegurança. Porque eu nunca conheci uma pessoa durante um orgasmo que se sentisse insegura diante da vida. Pode olhar para suas relações sexuais. Quando você tiver um orgasmo, quando você estiver conduzindo o seu parceiro a um orgasmo, olha, para naquele momento e pergunta assim: você está com medo de alguma coisa? Você está insegura? Não vai acontecer. Não vai ter esse tipo de sentimento, até porque um corpo, quando ele está dentro da estrutura da fórmula orgástica, o que, que vai acontecer? Esse corpo ele está carregado hormonalmente, ele está nutrido emocionalmente. Energeticamente, ele está pulsando no seu ápice. Não existe a possibilidade de algo negativo ou algo que vá no sentido de construir uma insegurança e uma desconexão aconteça. Não é possível. Então, olhe para isso, tá? Você está conectado, conectada ou desconectada da sua sexualidade? Se você está desconectado, se você acha que a sexualidade para você não precisa olhar, não tá tudo certo e tá tudo bem do jeito que tá, presta atenção, tá? Presta atenção, porque provavelmente você está em algum ponto desconectada da sua sexualidade. Ponto número 4, crenças negativas. Toda crença negativa contribui para a desconexão espiritual e divina. Toda crença negativa contribui para que você continue sendo fraco, continue sendo inseguro, continue sendo um puta de um cagão diante da vida. Por que que a crença negativa contribui? Não faz sentido, tá? Se você ainda vive pelo programa de outras pessoas, replicando o programinha do papai, da mamãe, da escola, do padre, seja de quem for, você está viajando na maionese. Simplesmente essa é a realidade. Por quê? Porque você é um adulto e você ainda não escolheu viver através do poder que Deus te deu, do livre-arbítrio, você ainda não escolheu viver segundo o seu próprio programa. Diz para mim, você tem criado o seu próprio programa? Você tem olhado para suas crenças negativas e falado, isso daqui eu não quero mais, e o que eu quero como crença é essa crença, é essa crença. Você tem escolhido as suas crenças? E dentro da sua escolha, as crenças que você tem escolhido hoje para viver sua vida, elas têm realmente fortalecido você na direção do que você quer? Se é que você sabe o que você quer? Ok? Então, tudo isso, todas essas crenças negativas, elas vão contribuir para que você fique no mesmo lugar, nesse estado de insegurança e que faz com que você fique paralisado, você não se mexe nunca. Entende? Por quê? Porque não tem como, a tua crença não te impulsiona, a tua crença te paralisa. Entende? Então, toda crença negativa é uma atitude que contribui para a sustentação dessa insegurança. E, por fim, que para mim é a mais importante e que, no meu ponto de vista, está na raiz, tá bem? Essa é a raiz da insegurança, que é a desconexão espiritual. Na raiz. Porque o que é a insegurança se não uma falta de conhecimento da sua verdadeira identidade? E sendo a falta de conhecimento da verdadeira identidade um sintoma da minha desconexão espiritual, da minha distância, da distância que eu estou de Deus, da falta de intimidade que eu tenho nesse relacionamento com Ele. Por quê? Se eu estou me relacionando verdadeiramente com Deus, e se eu conheço, né, se eu vou me aprofundando no conhecimento, na sabedoria do que Ele pensa a meu respeito, e do que eu de fato sou, conforme o que Ele diz e não o que eu acho ou o que os outros acham, ok? Conforme eu tenho essa raiz, isso muito bem estruturado, não existe possibilidade nenhuma de eu me sentir inseguro na vida. Porque se eu estou conectado com Deus, e se eu tenho a percepção real de que eu sou imagem e semelhança do Criador, que eu sou um rei, um Shiva, que eu sou uma rainha, uma Shakti realmente em movimento, se eu tenho conhecimento verdadeiro
experimentação, horas de voo, na compreensão do que eu sou. Não existe insegurança. A insegurança, ela vai vir num espectro menor, mais superficial, né? É uma sujeirinha, uma terra que cai na casca da laranja, mas essa terra ela não atravessa a casca. Ela não chega a se infiltrar no suco da laranja, entende? O suco da laranja permanece puro, compreende? Então, conforme a gente vai aprofundando essa relação com o divino e compreendendo a nossa verdadeira identidade, o que vai acontecendo? Naturalmente, essa insegurança, ela vai indo para camadas mais externas e superficiais. E chega um ponto que elas não conseguem mais se intrometer. Por quê? Você se reconhece, você sabe que por trás, você não faz pela sua própria mão, você sabe que por trás existe a fonte te sustentando. E isso te dá uma arrogância positiva. Isso te dá uma ousadia que é positiva, ok? Muitas vezes a gente vem sendo criado pelas ideias da instituição cristã, que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus, ok? A gente vem sendo moldado pela instituição cristã que fala de sofrimento, que fala que nós somos nada. Só que Jesus não tinha essa visão. Jesus falava que nós éramos o sal da terra, que nós somos deuses, que nós faremos coisas maiores do que as que ele fez. Isso é o ápice do Tantra, gente. Vocês não estão entendendo o que está sendo falado. É o ápice do Tantra, ok? Então, as instituições nos ensinam a sermos fracos, a sermos escravos, só que o ensinamento espiritual de qualquer religião, de qualquer escritura sagrada nos potencializa. Fala o tamanho que nós somos, e nós somos gigantes. Então você vai acreditar no quê? Qual que é a tua crença? Entende? Então você precisa estar atento para isso. E eu digo, cara, porque até tem uma história engraçada que um tempo atrás eu fui levar, eu tava com um carro, alguma parte elétrica do carro começou a falhar, não lembro o que que foi, e eu tava perto de onde eu morava. E eu passando ali na rua, eu vi um cara que ele, na frente da casa que eu morava, ele tinha uma auto elétrica. Eu falei, bom, vou ver com esse cara aqui, né? E fazia anos que eu não passava lá. E quando eu cheguei, o cara foi arrumando, tal, tudo certo. E a gente foi batendo um papo e ele virou para mim um certo momento e falou assim, pô, cara, eu te achava mó mala, porque você nem olhava, né? Você passava pela rua, você, né, nem olhava para as pessoas, nem cumprimentava, nem nada. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, não era mala não, irmão, era simplesmente timidez total. Eu me escondia, cara. Eu me escondia na rua. Eu, até hoje, se eu não fico atento, se eu entro em um processo mais automático, mesmo com uma clareza maior sobre quem eu sou, com uma conexão com Deus muito mais forte do que antes, o que que acontece? Se eu entro no padrão automático, muitas vezes eu me vejo eu me escondendo. Eu tentando ficar quietinho, não ser visto. Um traço esquizoide absurdo, ok? E o que que me trouxe de volta para esse lugar? O que que realmente me dotou de maior segurança, de maior ousadia? É realmente eu compreender o que Deus fala a meu respeito e não só compreender intelectualmente, mas fazer isso atravessar meu corpo. E nesse sentido, o Tantra é o único caminho para que isso aconteça. Porque você pode ler a escritura, concordar com o teu pensamento, concordar com o teu coração, mas se o teu corpo não acompanha, não vai acontecer. Fica tranquilo. Fica tranquilo, você pode ler a Bíblia, você pode ler o Bhagavad Gita, você pode ler o Tao Te Ching, você pode sentir uma conexão com isso, mas se você não trabalhar o seu corpo e fazer isso, atravessar ele, não vai acontecer. Pode ficar tranquilinho, tá? Pode vir várias reencarnações, não vai. Por quê? Você está num corpo, você precisa fazer essa energia atravessar. Tá bem? E uma outra questão, como a gente tem falado também, é um exemplo da minha própria filha, cara. A minha filha, ela, há 2, 3 anos atrás, ela não abria a boca. Hoje ela tem 18 anos. Ela não abria a boca, ela não conseguia falar. Hoje eu vejo ela, né, no ano passado, por exemplo, ela se colocando em lugares dentro da escola que ela estudava, fazendo palestra, indo à frente, tomando a frente das coisas. Hoje ela tem o próprio negócio dela, tem ali um salário que ela não teria trabalhando para outras pessoas, já tem uma visão empreendedora. Então, tudo isso por estar em conexão com essa energia, em estar sob essa guiança, entende? Então,
Tudo isso muda muito a estrutura, traz uma segurança para que a gente se coloque, tá bom? E na prática, como que você pode mudar? A minha dica mais certeira seria para que você vá com velocidade, procure informações sobre a terapia tântrica. Procura o que realmente são essas ferramentas tão poderosas de desenvolvimento humano que podem acelerar o seu caminho de forma absurda, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais. E isso não é loucura. Por que que não é loucura? Porque nós não andamos no ritmo natural de evolução, nós andamos nos arrastando, porque nós estamos todos condicionados, escravizados por uma série de padrões. Quando você começa a se liberar disso, é natural que você entre no fluxo de evolução, ok? No fluxo de evolução natural das coisas, que Deus planejou. E esse fluxo, meus amigos e amigas, não é um fluxo lento, como a gente costuma se arrastar que nem lesma pela estrada. Não, é rápido, é muito veloz. Tanto que se a gente realmente desse permissão, em uma vida a gente faria coisas absurdas nessa terra. Só que o problema é que toda vez que Deus coloca alguma coisa no coração, você fica preso naquela cabecinha que fala: ah, mas se eu não conseguir? Ah, mas se eu não for capaz? Ah, e se? E se? Foda-se o e se. Acredita no seu coração e se joga. Essa é a parada. E o Tantra é exatamente esse caminho para te ajudar com isso. Mas por onde que você pode começar? Vou te deixar uma dica prática aqui, tá bom? Use o tripé tântrico. O tripé tântrico é a base de toda a nossa prática, de toda a nossa do nosso desenvolvimento pessoal, da nossa prática terapêutica, do protocolo e da metodologia que a gente usa no tratamento com as terapias tântricas. O tripé, ele é a base. E o que que é? O que que é o tripé? São 3 fundamentos: respiração, movimento e som. Quando você começa a colocar isso na sua vida, principalmente se pela manhã você acorda e pratica o tripé, se pela noite, antes de você dormir, você pratica o tripé, que nada mais é do que você trabalhar a sua respiração, ativar esse movimento de novo do seu corpo e usando o som como uma forma de potencializar toda essa movimentação. Então, aqui, ó, bem simples, eu estou sentado aqui, eu vou colocar as plantas dos meus pés bem aterradas, eu vou desencostar as minhas costas de algum lugar e vou deixar a minha coluna ereta, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Uma prática bem simples do tripé, tá? Eu vou ficar parado aqui, ó, com a coluna bem ereta e eu vou usar as minhas mãos para acompanhar o ritmo da respiração, ó. Eu vou usar respiração, movimento e som. Olha aqui, ó. Puxa pelo nariz, eleva as mãos, desce pela boca. Desce com as mãos. Olha o som, ó. Faz isso 10 minutos por dia durante 21 dias e depois você volta para mim e me fala: Antar, estou muito mais seguro de mim. Estou muito mais conectado espiritualmente, estou me sentindo de novo. Não tem como não acontecer. Só não acontece porque você fica dentro do padrão de respiração curta, de corpo travado, entende? Faz isso que eu te falei, 10 minutos toda manhã, 21 dias, repete, repete. Você vai ver que você vai ter um dia muito mais conectado. E conforme você vai empilhando essa pressão através de cada dia, e ao final dos 21 dias, você não vai se reconhecer. 10 minutos do tripé. É simples. Não acredita em mim, não. Não acredita em mim. Vai lá e faz. Eu te desafio. Para que depois você chegue e depois fale assim, cara, você é puta mentiroso. Mas que você fale que eu sou mentiroso com conhecimento de causa. Vai lá e pratica, faz isso. E eu te garanto que esse vai ser o primeiro passo em uma jornada de aceleração absurda na sua vida. Por quê? Quando você começa a trabalhar o tripé, você começa a desbloquear as emoções, você começa a ressignificar crenças, todas essas atitudes que você tem que sustentam essa insegurança, essa desconexão espiritual, elas vão se dissolvendo e vai surgindo o quê? Uma intimidade consigo mesmo e com o próprio divino, porque você e o divino são a mesma coisa. Pegou a ideia? Então usa o tripé tântrico, tá bom? Porque se você não fizer isso, você vai continuar replicando um comportamento que é extremamente nocivo para a sua vida. Não sei se você sabe disso, mas na tradição oriental, a insegurança, esse medo da vida é considerado uma heresia. Por quê? Porque na tradição oriental todo mundo se reconhece como o próprio divino. E a insegurança, o fato de uma pessoa ser insegura, ela simplesmente prova que ela não confia no divino. Isso é uma heresia. E dentro da Bíblia, a insegurança, o medo da vida é um pecado. É extremamente criticado nas escrituras.
Por quê? Quando você vai ver o que Deus está pedindo de você, o tempo inteiro ele está falando, ser forte, ser corajoso, ser ousado. Porque eu sou teu Deus e eu estou por ti. Como que você não vai fazer se eu estou por ti? Olha isso. Então, toda a escritura espiritual do mundo inteiro vai falar que você é um gigante, que você precisa ser ousado, você precisa ter coragem para manifestar isso que você é. E a insegurança nesse sentido é uma abominação, você precisa correr disso como o diabo foge da cruz, ok? Mas você pode também não conseguir, ok? Por mais que você se dedique, você pode não conseguir. Então, eu sempre vou falar isso. Procure um professor, procure um mentor, procure um mestre, procure alguém que possa te ajudar nessa jornada e que, de fato, na vida dela, ela demonstre isso, não por palavras, mas por ações, por atitudes e por resultados, que ela está na frente, que ela está mais avançada que você no caminho. E aí, o que você faz? Você cola nessa pessoa. Começa a modelar essa pessoa, começa a sentir, a receber a energia dessa pessoa para que você comece a ser transformado, entende? Porque a forma mais rápida, e eu digo isso porque eu vivo isso, tá? A forma mais rápida, quando eu quero um resultado mais rápido na minha vida, em qualquer aspecto, o que que eu faço, Antar Firac, o que que eu faço? Eu não pergunto como, eu pergunto quem. Eu começo a perguntar quem vai ser a pessoa que vai fazer eu acelerar o resultado. E aí eu começo a procurar. Nessa procura eu sempre encontro mentores, eu sempre encontro pessoas que mostram que elas vivem aquilo que eu estou buscando. Então, o que que eu faço? Eu vou, compro um curso, faço uma mentoria com essa pessoa, me aproximo, porque eu quero pegar essa frequência para mim. Porque se ela chegou no resultado, ela tem o caminho. Então, eu vou chegar, me aproximar dela, não é com interesse, tá? É simplesmente eu quero aquela frequência. Então, eu vou me aproximar das pessoas que têm aquela frequência para que eu aprenda. É simplesmente uma postura de aprendiz. Então, eu vou me aproximar dessa pessoa para aprender com essa pessoa. Pegar aquela frequência, colocar aquilo na minha vida e também conquistar aquele resultado, ok? Então, sempre um mentor, um professor é o mais indicado para que você acelere no resultado, tá bem? E caso você realmente queira acelerar o seu resultado, eu vou fechar essa aula te fazendo um convite, tá bom? Por quê? Na imersão Vida Tântrica, que vai começar na semana que vem, segunda-feira, dia 10, tá bem? Você vai aprender o passo a passo para evoluir 1 ano e 12 semanas. E por que que isso não é loucura? Por que que isso não é coisa demais? Vou te falar a real, tá? Eu entrevisto os meus alunos aqui da formação e a galera fala por baixo, fala, cara, nos últimos 3 meses eu vivi 5 anos. Nos últimos 3 meses eu vivi 10, vivi 20 anos. E você acha que é conversa? Eu vou ter vídeo te mostrando eles falando isso, beleza? Só que eu tô sendo conservador aqui com você. Por que que eu tô sendo conservador? Porque o Tantra é uma Ferrari, é velocidade a jato. Se você quer evoluir rapidamente, o Tantra é esse caminho, porque ele vai te desbloquear. E o que de fato faz você ficar lento na sua evolução, não é que Deus quer assim, não, é porque você é todo travado, porque você é todo bloqueado. E quanto mais bloqueado, mais você se arrasta na vida. É como ter uma Ferrari na garagem, mas você não tem gasolina. O Tantra vai despertar essa energia, vai te dar combustível, vai te dar gasolina para que essa Ferrari acelere a 200, 300 quilômetros por hora. Porque, pelo amor de Deus, ninguém compra a porra de uma Ferrari para acelerar a 30 quilômetros. Ninguém faz isso, ok? Você vai comprar uma Ferrari, você vai querer colocar energia nessa parada, você vai querer colocar velocidade, ok? E você é uma Ferrari, ok? A galera fica, Ferrari, o Apple, foda-se, você é o mecanismo mais absurdo e mais tecnológico que existe nessa terra, só que você não se vê assim. Então, você quer transformar essa parada? Quer, de forma prática, transformar essa questão da insegurança e se sentir uma pessoa mais segura, mais ousada, mais livre para ser o que você é de fato? Então, venha para a imersão Vida Tântrica do dia 10 a 17 de julho, às 20 horas. Você só vai receber o link dessas aulas se você estiver no grupo. Tá bem? Então, não vacila, você não vai ver essa transmissão aqui acontecendo ao vivo, não vai estar aberta para todo mundo, só para quem estiver lá no grupo secreto. Como que acessa, Antar? Vai lá no meu direct, solicita o link se você quiser, né, uma guiança mais próxima. Se não quiser, pode ir sozinho, pode tocar no link da minha bio no Instagram, já vai cair direto no grupo. Se tiver vindo aqui, se tiver vendo o vídeo aqui no Facebook ou no YouTube, o que que você vai fazer? Vai na descrição do vídeo, o link vai lá também vai estar lá também para você acessar o grupo secreto, fechou? Bom, meus amados, era isso. Espero que você tenha curtido a aula de hoje. Hoje ainda às 19 eu volto com mais uma aula. Vamos quebrar tudo porque o aquecimento é para aquecer, né? Vamos botar fogo nessa jossa aí. Te vejo às 19 então, fechou? Tamo junto, grande abraço. A gente se vê na próxima, se Deus quiser.